E a partir de agora você confere o quadro Corpo e Mente. Corpo e Mente. Oferecimento Clínica Neurografos. Você já se perguntou qual o sentido da vida? Esse é um questionamento que preocupa muitas pessoas e pode, inclusive, gerar sentimentos ansiosos e depressivos ao não encontrar, claro, uma resposta clara. Para falar sobre esse assunto, hoje o nosso convidado do quadro Corpo e Mente é o psicólogo Adeilson Medeiros, a quem eu agradeço pela participação no programa. Seja bem-vindo. Para mim é uma grande alegria estar aqui com você, estar aqui com sua equipe e poder conversar com as pessoas que estão em casa acerca de um tema tão significativo para esse tempo que nós estamos vivendo na humanidade. Encontrar esse propósito de vida é fruto de um autoconhecimento, né, doutor? Também. Nós costumamos dizer na psicoterapia, principalmente dentro da dimensão da logoterapia, que é a abordagem que eu trabalho dentro da psicologia, que uma psicologia que leve o paciente apenas ao autoconhecimento, ela seria uma psicologia que não traz a sua eficiência na inteireza de alcançar a pessoa como um todo. Mas a psicoterapia ela precisa ultrapassar o autoconhecimento, ela precisa levar a pessoa a uma experiência de autotranscendência, que nós chamamos, que é essa capacidade genuinamente humana da pessoa sair de si, de se elevar acima dos sofrimentos, acima das enfermidades, acima das situações de contrariedade que a vida vai nos oferecendo. Quando nós falamos sobre esse tema, geralmente queremos pensar também em respostas complexas. Sim. Né? Sim. O sentido da vida pode ser simples e individual? Na verdade, a experiência com o sentido da vida, a busca por um sentido, ela é uma experiência pessoal. Primeiro porque a pessoa humana, ela é única, ela é irrepetível, então a experiência de cada pessoa na sua busca por sentido é uma experiência também única e irrepetível. E aí, dentro da terapia, nós levamos o paciente a essa experiência de encontrar um sentido, de alcançar, a partir daquilo que ele faz, a partir daquilo que ele experiencia e das suas expressões atitudinais, o sentido que a sua vida tem. E qual a importância da terapia na busca por um sentido de vida? Olha, é muito importante. A gente traz muitas realidades hoje, né? O Brasil como o país mais ansioso do mundo, a gente traz muitas realidades hoje como a depressão, a enfermidade do século, a psicopatologia do século. E a psicoterapia, ela ajuda o paciente a fazer as descobertas que a gente chama de caminhos para o encontro do sentido. Primeiro, a gente leva o paciente a encontrar o sentido a partir dos valores de experiência, a partir dos valores atitudinais e a partir dos valores de criação. Esses valores de experiência é aquilo que o paciente pode receber do mundo, né? Como uma relação amorosa, como a contemplação do pôr do sol, como a contemplação do cuidado com um petzinho que a pessoa tem em casa. Sim. Então, a gente chama isso de valores de experiência. É aquilo que ela recebe do mundo como um grande presente. E isso faz grande sentido. Depois, os valores de criação. Todos nós temos a possibilidade, a vida é repleta de possibilidades, de darmos algo de presente para o mundo. Então, criando, fazendo algo no meu trabalho. O sentido que eu dou ao meu trabalho, ele é algo de valor de criação, porque a partir disso eu imprimo ali um pouco de mim no trabalho. E depois os valores de atitude, os atitudinais, que não são fáceis. Primeiro que eles nos colocam diante de uma outra tríade, né? A dor, o sofrimento e a morte, por exemplo. E isso é inevitável. Todos nós passaremos por essa realidade. E é diante dessa realidade que nós vivemos os valores de atitude. Como me posicionar, por exemplo, nós vivemos recentemente a pandemia, como nós nos posicionamos diante de uma realidade que nós não escolhemos. Ela aconteceu e envolveu toda a humanidade. E a partir disso, a pessoa descobre um sentido em algo que ela não consegue mudar.
O Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, ele diz assim, a logoterapia é a psicologia do sentido da vida. Ele diz assim, quando nós não somos capazes de mudar uma situação, sim, nós somos capazes de mudar a nós mesmos. Inclusive, muitas pessoas ligam o sentido da vida à fé. Sim. E isso pode ajudar. Isso pode ajudar, sim. Já é comprovado cientificamente que a fé ela é um instrumento protetivo, né? Ela auxilia no processo da saúde humana. E na logoterapia nós costumamos dizer que a fé ela é importante, mas a logoterapia ela não é uma psicologia de fé, uma psicologia religiosa, mas a gente entende que a religiosidade está dentro dessa dimensão do campo da liberdade da pessoa. E claro, o homem é, em logoterapia, livre, responsável, autotranscendente e consciente. E como essas características da pessoa humana, essa visão de homem que a logoterapia tem, essa visão que eu tenho sobre o meu paciente, me faz ter uma visão ampla de quem ele é. Ele não é apenas um enfermo, ele não é apenas o paciente. E eu não devo ter apenas esse olhar sobre a enfermidade, sobre o adoecer da pessoa humana, mas eu devo ter ali um olhar mais amplo, um olhar mais apurado e entender a inteireza da pessoa. Ele me traz uma enfermidade, mas o que é que na pessoa está saudável? Onde ela pode se elevar acima desses sofrimentos? Existem outras atividades que nós podemos fazer para encontrar essa resposta do sentido da vida? Sim, sim. Primeiro, a gente pode dar uma resposta entendendo que a vida ela é missão. Eu também penso isso. Sabe por quê? Primeiro, nós não somos apenas livres. Consequentemente, nós somos responsáveis. Sim. Quando o Frankl ele visitou os Estados Unidos, ele ficou encantado porque levaram ele para conhecer a Estátua da Liberdade. Aí ele disse, é excelente essa estátua, tudo é muito bonito, mas eu tenho uma sugestão, que se eleve também nesse país uma estátua da responsabilidade. Então, para nós, a visão de pessoa não é apenas uma pessoa livre, mas uma pessoa responsável. E sendo responsável, se a gente for estudar a etimologia dessa palavra, ela vem de responder a algo. Nós nos posicionamos muitas vezes como alguém que questiona a vida, mas essa não é a melhor forma. É a vida que nos questiona e a gente deve compreender que a gente precisa dar uma resposta sempre. No trabalho, num desentendimento, numa situação relacional, nós somos capazes de responder às contrariedades, às perguntas que a vida nos faz. E quando a gente tem esse sentido da vida, de que o que nós fazemos é uma missão de vida, a vida passa a ter um sentido totalmente diferente. Inclusive naqueles momentos em que você se sente muito mal, em que você acha que não vai conseguir alcançar outras coisas, que você tem que fechar ali um ciclo e muitas vezes a gente acha que não existe uma abertura para aquilo. Eu sempre digo que tudo na vida tem um momento certo. Deus é maravilhoso, Ele nunca abandona a gente, pelo contrário. Às vezes acontecem aquelas situações que você para pensar e dizer assim, poxa, por que isso aconteceu comigo? É porque tinha uma outra missão ali para você fazer, tinha outra coisa, tinha um outro sentido para a tua vida, que você só vai encontrar essa resposta algum tempo depois. Então, quando você passa a ter realmente esse sentido na tua vida e que tu encara a tua vida mesmo como missão, tudo se torna diferente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, até as coisas ruins que vêm para mim, eu sempre levo dessa forma. Isso aqui é porque tinha que acontecer. Então, eu acho que a nossa vida é assim, e a gente tem que viver dessa forma. Não é um porquê. É um para quê. Eu penso assim também. Frankl utiliza essa frase de Nietzsche e coloca no seu livro, Em Busca de Sentido, o livro que é um best-seller, até hoje vende muito, e ele utiliza isso para exatamente chamar a atenção da humanidade. Não é um porquê, é um para quê. Para que isso está me acontecendo? Em que isso me auxilia? Como isso me torna uma pessoa mais madura, melhor, mais capaz? E
uma coisa muito interessante que eu fiz, essa descoberta numa pós-graduação que eu fiz na UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, é que o termo resiliência, apesar de não ter sido usado pelo Frankl, ele parte das ideias do Frankl, porque o Frankl ele vai dizer justamente isso, né? Há aí algo que nos desafia e nós, dessa forma, respondemos a esses desafios dizendo nós somos capazes. E se a gente pensa assim, em meio a tantos desafios que a vida nos propõe, a gente se sente capaz e a gente precisa se sentir capaz, porque e muitas vezes, inclusive, quando a gente se sente incapaz, porque isso também pode acontecer, mesmo em meio a tanta coisa, porque nós todos somos seres humanos e passamos por tantas situações, inclusive em relação a estar bem ou não estar bem, ou precisar mesmo de ajuda. Quantas situações nos levam a ter uma ansiedade, a um momento de depressão, a um momento em que a gente precise realmente dessa ajuda. E eu sempre falo aqui da importância da psicoterapia, da importância de você tanto se autoconhecer, mas ao mesmo tempo você entender um pouco mais sobre o que te faz bem, o que te faz feliz, para te tirar daquela situação em que você vivencia, que você não está bem. Sabe, eu tenho visto tantas pessoas, tantas situações. Hoje a gente vive aí uma pós-pandemia, o que na verdade mudou muito a nossa forma, inclusive, de ver a vida. Tudo mudou depois dessa pandemia, né? Porque a gente viu ali o verdadeiro sentido da vida, a real vida como ela é, que muitas vezes para algumas pessoas parece que o poder leva àquela consciência de que isso aqui é eterno, pessoas que passam por cima uma das outras, pessoas que se acham melhores do que as outras, e tudo isso é tão passageiro e o verdadeiro sentido da vida é tão diferente do poder. Eu acho que a pandemia ela nos deu uma sacudida no sentido de vamos descer um pouquinho, porque a gente não tem resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo. Eu vou dizer uma coisa muito simples que me aconteceu com um paciente lá no início da pandemia. Era um paciente online, porque nós não podíamos nos encontrar, mas um paciente idoso e, assim, com um poder aquisitivo bom, com uma realidade muito bem resolvida, com um casamento muito sólido, com filhos maravilhosos, e estava num processo de ansiedade. E quando nós começamos o processo terapêutico, nós fomos fazendo algumas investigações e eu disse, o que é que você fazia que hoje você não faz mais? Hoje você está confinado, está dentro de casa com a família, com a esposa. E ele foi me dizendo, doutor, todo fim de tarde eu tinha o costume de fazer um bom café com os bolinhos que minha esposa preparava e comia com o meu filho do meio. E ali a gente batia um bom papo e era um costume. E isso eu fazia e deixei de fazer. E eu disse assim, o que é que o senhor acha da gente desengavetar essa ação? E ele começou a fazer esse processo de todos os dias à tarde preparar o café, a esposa preparar uns bolinhos e de se encontrar com o filho quando voltava do trabalho para conversar sobre o dia. E aquilo foi tirando ele dessa situação de ansiedade. E a gente fica assim, poxa, comer bolinho com o filho, tomar um bom café com o filho. As coisas tão simples da vida, né? Sim, sim. Às vezes a resposta está na simplicidade das coisas, nas pequenas coisas. E como isso ajuda. Ajuda e muito. Inclusive, tem presente para mim, né? Sim, eu trouxe aqui o livro Em Busca de Sentido. Aqui tem um cartãozinho, o essencial é invisível aos olhos. E é assim, cada um tem a sua experiência com o sentido. Eu queria que lindo. Deixar de presente para você. Esse é o best-seller do Dr. Viktor Frankl. Maravilha, muito obrigada pela entrevista, tá certo? Esse foi o quadro Corpo e Mente. Corpo e Mente. Oferecimento Clínica Neurografos.